Deixa eu ver o que perguntaram aqui no chat. Sobre as raízes complexas, eu vou assistir a aula, mas não consigo fazer exercício ainda. Então fica um pouco lógico. Sim. 81 tem que fazer um por um para achar a multiplicidade. Vamos resolver? Vamos ver. 76. Faço, Gi. Não, mistura o polinômio com raízes complexas deveria ser crime. Então tá bom. Vamos ver esse 90 aqui, então, primeiro. Ele fala assim: os números complexos conjugados, i menos i, são raízes dessa equação. O resultado que você obteve que trata das raízes complexas de uma equação polinomial? Como assim? Então vamos ver. Primeiro que o que ele deve estar falando é com relação ao fato de que existe um teorema que nos diz que, seja lá qual for o polinômio, então a nx elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais barabim barabum mais a2x ao quadrado mais a1x à primeira mais o a0, tudo isso igual a zero, ou seja, esses AN, esses índices que eu fui colocando, é só um rótulo para dizer que é do x elevado a n. Então, o AN é do x elevado a n, o AN menos 1 é do x elevado a n menos 1 e assim por diante. O diz o seguinte, olha, se esse AN, o AN menos 1, todos os coeficientes, barabim, barabum, o A2, o A1 e o A0 forem reais, então, se um número complexo, z, que ele é vou pegar um outro número, sei lá, c mais di, for raiz, se c mais di com c pertencente aos reais e d pertencente aos reais diferentes de zero, tá bom? Se este número complexo é raiz, então o z barra, que é o c menos o di, também é raiz. Também é raiz. Isso é o que diz o teorema. Então, só de bater o olho nessa equação, que é uma equação de grau 3, tá certo? E os coeficientes não sendo números reais, são números complexos, eu já te digo que se por um acaso o i fosse raiz, não necessariamente o menos i deveria ser também, tá certo? Aqui ele fala que são as raízes, ok, mas não precisa ter o parzinho do número complexo e o seu conjugado mais, porque os coeficientes não são reais. Ter o parzinho do número complexo e o seu conjugado, sempre como raiz da equação, funciona quando esses coeficientes são números reais. Então, por exemplo, nesse caso, vamos avaliar todas as raízes dessa equação. Vou logo fazer um Brioux-Ruffini gigantesco, vai dar relativo trabalho aqui, e aí vai mais ou menos no caminho do que a Madu perguntou ali no chat, que é das várias vezes que a gente tem que fazer. Sim, a gente vai fazendo várias vezes. E mais um, tá aí. O próximo é i menos o 6, tá aqui, e o outro é menos 6i. Eu coloquei os coeficientes numéricos deste polinômio, 1, i mais 1, i menos 6 e menos 6i. Eu desço 1, a primeira raiz, sei lá, vamos usar o i, podia ser qualquer uma das duas, a gente vai fazer o Brioux-Ruffini, então, 1 vezes i com i mais 1, se vocês me permitirem, eu só vou mudar a ordem, 1 mais 2i, tá bom? Aí eu venho, 1 mais 2i vezes o i. Então vamos comigo, vou colocar aqui do ladinho, aí ó. Então aqui vai ser i que multiplica i menos 6. Ô burro.
e mais 2i. Mais 2i. Aí. Então, aqui vai ficar i ao quadrado mais... Aqui é 1. 1 mais 2i. Então, vamos. Isso aqui vai ficar i mais 2i ao quadrado. Que a gente sabe que vai ficar, então, menos 2 mais i. Então, fiz 1 mais 2i vezes i. Essa parada deu menos 2 mais i. Aí eu coloco aqui menos 2 mais i. Eu vou colocar só em ordem. Menos 8 mais 2i. Tá bom? Menos 8 mais 2i. Aí eu venho para cá. Menos 8 mais 2i. Eu vou colocar aqui. Eu vou ter que multiplicar esse jovem por i. Então, menos 8 mais 2i. Fechou. Vamos ver. Então, isso aqui vai ficar menos 8i. I vezes 2i dá mais 2i ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar menos 2 menos 8i. Aí eu trago esse resultado, que é o menos 2 menos 8i, para cá. E encontro menos 2 menos 14i. E o que aí, o problema é que, cara, isso aqui tinha que ser zero para ser raiz, porque isso aqui já é o resto. O que é que a gente conclui? O i não é raiz. I não é raiz. Fechou? Murilão. Acho que estou entendendo. Então você está dizendo para mim que esse i não é raiz. Não, ele não vai ser raiz, esse i. E agora, o que a gente faz? Vamos ver se o outro é. Ele pede para a gente testar. Eu vou testar também o outro. Então tá. Vou fazer Brio-Ruffini de novo aqui. Fazer Brio-Ruffini de novo. Vou lascar aqui agora os mesmos coeficientes. 1. E eu vou colocar já 1 mais i. Menos 6 mais i. Menos 6i. E agora vou testar a outra raiz, que é o menos i. E aqui é 1, tá bom? Pode não parecer, mas é. E agora a gente vai. 1 vezes menos i dá menos i. Menos i com mais 1 mais i vai ficar só 1. Olha aí. Fechou? 1 vezes menos i vai dar menos i. Com menos 6 mais i vai dar menos 6. Menos 6 com menos i dá menos 6i. Desculpa, mais 6i. Mais 6i com menos 6i, esse trem aqui vai dar 0. Opa, então quer dizer que o menos i é raiz. Fechou? Murilão, então peraí. Então, esses que são conjugados, os dois ao mesmo tempo não são raízes dessa equação, porque os coeficientes dessa equação não são todos números reais. Exatamente. Se fossem todos números reais, então a gente poderia garantir que o parzinho de conjugados deve ser raiz dessa equação. E aí, ainda tenho mais algumas coisas para falar. A resposta que ele queria é essa, então ele está falando assim, ó, i e menos i são raízes dessa equação? Aí se a gente testou as duas, i não é raiz, porque não deu resto zero, menos i é raiz, porque deu resto zero, tá certo? E ele está perguntando, olha, então, os conjugados contradizem a esse teorema? Ou seja, os conjugados não serem raízes contradizem esse teorema? Não, porque para dar certo, os coeficientes têm que ser, então, números reais. Se a gente quisesse terminar de resolver esse problema, terminar de resolver assim, né? Achar as outras raízes, conhecendo que menos i é raiz, a gente vem para cá e tem essa equação agora. X ao quadrado mais x menos 6. Tudo isso aqui igual a zero, né? Porque era um polinômio de grau 3, a gente aplicou Brio-Ruffini e encontrou um polinômio de grau 2, tá certo?
E aí, se a gente resolve esse trem, a gente encontra, então, as outras raízes. Vem para cá, ó, a soma. Soma é menos B sobre A, que, inclusive, essa formulazinha que a gente vê desde que a gente é criança, no segundo jardim, talvez, lá no berçário, quase, a gente vai fechar o ensino médio com essas formulazinhas, que são as relações de Girard. Então, a próxima aula vai versar sobre isso aqui. Então, vem, a soma, menos B sobre A. Isso aqui vai dar menos 1. O produto é C sobre A, menos 6. Então, tem que pensar em dois valores de X, tais que, quando somados, eles vão dar menos 1, e quando multiplicados, vão dar menos 6. Então, menos 3 e 2. A solução... Não vou colocar isso, vou colocar aqui mesmo. Vou colocar aqui do ladinho, tá ordenadamente feio. Mas a solução disso aqui, então, vai ser menos I, o menos 3 e o 2. Essas são as soluções dessa equação. E, de fato, a gente não tem o parzinho de números complexos exatamente porque os coeficientes dessa equação não são todos reais. Um outro detalhe que eu queria conversar com vocês, dar uma olhada, é o fato de que aqui eu optei por fazer Briot-Ruffini para achar, para saber se o I e o menos I não eram raízes, porque eu tinha o interesse depois de fazer, achar as demais raízes do meu polinômio. Mas talvez, para responder essa pergunta específica do exercício, que é raiz ou não, a gente deveria utilizar o teorema do resto. Ou seja, a gente substituiria o I no lugar do X, então veja, I ao cubo mais I mais 1, I mais 1 vezes o I ao quadrado mais I menos 6 vezes o I menos 6I. Se isso aqui for igual a zero, então significa que o I seria raiz. Então vamos ver como isso aqui não vai dar zero. Então vamos aqui. Quanto que é I elevado ao cubo? Quem lembra quanto é? Muito bem. Menos I. Tá aí. I ao quadrado a gente sabe que é menos 1. Então eu vou multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Vai ficar menos I menos 1. Aqui eu vou aplicar a distributiva. A gente vai ficar com I ao quadrado menos 6I. Tudo isso menos 6I. Vou juntar o que dá para juntar. Veja, menos I, menos I, menos 6I, menos 6I dá menos 14I. Né? E aqui I ao quadrado é menos 1, isso aqui tudo dá menos 2, menos 14I. Que é exatamente o resto que a gente encontrou aqui, ó lá. Né? Tem que ser, é o teorema do resto. Quando a gente substitui, encontra o resto. Está aqui o resto que a gente encontrou. Logo, I não é raiz. Se a gente substituísse o menos I, a gente saberia que ele seria raiz. Então, para o que o exercício pergunta, o exercício pergunta, I e menos I são raízes? Então, era melhor utilizar o teorema do resto para saber se era ou não era raiz. Assim, não que seja mais fácil ou mais difícil que o Briot-Ruffini, né? Enfim. Mas, como ele queria saber só se era raiz, teorema do resto, tá bom? Aqui eu fiz o Briot-Ruffini porque ia ser mais da hora fazer o Briot-Ruffini e determinar essas outras raízes. Que é mais ou menos o tema de toda essa parte aí dos exercícios. Deixa eu ver aqui no chat. Cadê? Irmã, deu uma melhoradinha? Eu ainda tenho mais coisa para falar das raízes complexas. Mas isso seria um bom início. Né? Ainda vou fazer mais coisas das raízes complexas. Vamos ver o 81. Onde está o livro? Aqui. 81. Inclusive, esses são os exercícios da aulinha de hoje do cursinho. Já estão aqui. Esse aqui, o Madu, esse aqui é um saco, bicho.
porque é trabalhosão. Ele fala assim, ó, sabendo que menos 3, menos 1 e 2 é o conjunto solução dessa expressão aí. Calcule a multiplicidade de cada uma dessas raízes. Então, sim, a gente vai fazer Brioufini eternamente. Então, vou até colocar essa galera aqui e a gente vai treinar esse Brioufini eterno. Tá aí. Então, vamos colocar os coeficientes. Os coeficientes, então, vão ser o 1 do x à sétima, o 2 do x à sexta, menos 14 do x à quinta, menos 20 do x à quarta, 65 do x ao cubo, 58 do x quadrado, menos 84 do x e menos 72. Ah, peraí, amor. 5469. Isso. Olha aí. Coloquei no YouTube a senha do meu bagulho, mas tá aí. Então, aqui eu vou começar com a primeira raiz. Então, sei lá, vamos começar com menos 3 pra gente ver. Aí, ó. Menos 3. É um excelente passatempo. Ó. 1 vezes menos 3, menos 3. Com 2 dá menos 1. Vamos fazer rápido, vamos fazer desse jeito. Menos 1 vezes menos 3 dá 3, com 3 dá menos 11. Menos 11 menos dá menos 33, com menos 50 dá 13. Tá aí, ó. 3 vezes menos 3 dá menos 39, com 65. Ah, sacanagem, mano. 26. Tá aí, ó. 26 vezes menos 3 dá 60, 78, com 58 dá 20. Dá menos 60 com 84 dá menos... Olha, errei a conta, tá vendo? Não dá para brincar assim, não. Então vamos. 1 vezes menos 3 dá menos 3, com 2 dá menos 1. Menos 1 com menos 3 dá 3, com menos 14 menos 12. Vai dar mais 33, com menos 20 dá 13, menos 39 com 65, 26. 26 vezes menos 3 dá menos 78. Ah, aqui é menos 20. Tá aí, ó. Menos 20 com menos 20 dá menos 60, dá menos 24. Tadã! Menos 24 com menos 3 vai dar 72 positivo, com menos 72, logo resto zero. Então, beleza, menos 3 é de fato raiz, ele não mentiu pra gente. Deu resto zero. O que, que a gente vai fazer? Brioufini de novo, e com quem? Com menos 3, para ver se dá certo. Tá aí, ó. Vamos tentar o menos 3. Ah, botei numa outra cor. Ah, não dá nada, vai. 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3, com menos 1 dá menos 4. Menos 4 com menos 3 dá 12, com menos 11 dá 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3, com 13 dá 10. 10 vezes menos 3 dá menos 30, com 26 dá menos 4. Menos 4 com menos, vezes menos 3 dá 12 positivo, com menos 20 dá menos 8. E menos 8 com menos 3 dá mais 24. Resto zero de novo. Olha, então ele é raiz de novo. O que, que a gente vai fazer? Brioufini de novo com menos 3 para ver. Ah, você jura? Juro. Só que, mano, vocês estão vendo que tipo, é meio que um trabalho de corno isso aqui, né? Ô, louco, mano. Tá fazendo esse milhão de vezes. Eu já vou ver aqui na resposta que ele tem multiplicidade 2. Então, eu vou parar. Porque se eu colocasse menos 3 de novo, a gente ia fazer uma conta e encontrar um resto que não é zero. E a gente ia ter que fazer o quê? Apagar tudo. Tá bom? Então, não vou fazer. Vou colocar a próxima raiz, menos 1. E a ideia é a mesma. Você baixa o 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1, com menos 4 dá menos 5. Menos 5 vezes menos 1 dá 5, com mais 1 dá 6. 6 vezes menos 1 dá menos 6, com mais 10 dá 4. Menos 4 com menos 4 dá menos 8. Menos 8 com menos 1 dá 8, com menos 8, resto 0. E você vai lascar o Brioufini de novo. Tá aí, ó. Sábado à noite, se você é como eu, não sabe jogar Among Us, aí, ó, vai fazer Brioufini então, velho. Divertidíssimo. Desce aqui o 1, mas esse problema vai acabar porque a Marcela vai mandar um tutorial.
1 vezes menos 1 dá menos 1, com menos 5 dá menos 6 vezes menos 1 dá 6, com 6 dá 12, 12 vezes menos 1 dá menos 12, com 4 dá menos 8, menos 8 vezes menos 1 dá 8, com menos 8 vai dar 0. Aí eu vou ser maroto e travesso novamente, como já falava Marrom, e não vou fazer porque eu estou vendo aqui que ele também menos 1 tem multiplicidade 2. Se eu fizesse novamente, esse trem ia por água abaixo, velho. Então eu vou tentar o 2. Tá ok? Tentar o 2. Esse 2, vou fazer de vermelhinho. Tá aí, ó. Põe o 2 aqui, desce o 1. Então tá aí. 1 vezes 2, 2. Com menos 6 dá menos 4. Menos 4 vezes o 2 dá menos 8. Com mais o 12 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Com menos 8, 0. A gente encontrou uma equação do segundo grau já. Veja, grau 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cara, eu vou chegar aqui e vou dizer, olha, então x ao quadrado menos 4x mais 4 é essa equação onde eu sei que a soma é menos b sobre a, que é 4, o produto é c sobre a, que é 4, e dois números somados dão 4 e multiplicados dão 4, é o x igual a 2 ou o x igual a 2. Ou seja, dava para fazer o 2 mais duas vezes aqui, que ia dar certo, né? Conjunto de solução é, de fato, menos 3 com multiplicidade 2, menos 1 com multiplicidade 2 e o 2 com multiplicidade 3. Então, Madu, sim, esse aí é o jeito que a gente vai fazer esse exercício. Tá bom? Vamos ver o que tem mais aqui pra gente. Não tenho certeza se você já fez isso. 84. Mas é já que eu faço esse 84. Agora, Fernandinho, 84. Onde está o livro? Esse 84, Fernandinho, é muito bom, bicho. Esse aqui é demais de bom. Muito boa pedida. Aqui, ó. Por que eu coloquei o 84, velho? Eu coloquei o 84 exatamente por conta dessa característica do gráfico que está aqui, ó. Então vamos por partes. No gráfico está representada a função f definida de reais em reais, dada por essa expressão. Então essa aqui é uma função de grau 3. Essa função ela pode cortar o eixo x em até 3 pontos. Ela pode não tocar o eixo x, ela tem que tocar, isso é uma das discussões que a gente vai ter ainda, ela tem que tocar num único ponto, ou ela toca em 2 pontos, que é o caso desse gráfico, ou ela toca em 3 pontos distintos. Tá bom? Essa é a ideia. Murilão, por quê? Porque, veja, se ela tem 3 raízes, e como ele diz que A, B e C são inteiros, tá certo? Ainda mais específico ainda que reais, são obviamente reais, as raízes que vão aparecer aqui, ou elas são... Olha aí, Mar, que é o que você estava... Uma das coisas importantes. Como é que podem ser as raízes ou os zeros dessa função? Podem ser 3 números reais distintos, podem ser 3 números reais iguais. Tá certo? Se forem 3 números reais distintos, ela cortaria em 3 pontos. Se forem 3 números reais iguais, ela corta em 1 ponto. O que mais que a gente pode ter? A gente pode ter 3 números complexos. Complexos com a parte imaginária diferente de zero. Pode? Murilão, não pode ser assim. Ué, mas é no mesmo escopo desse aqui que eu estou fazendo, nessa mesma... mas aí está o problema. Onde está o problema?
Se os coeficientes são números reais, então eu vou ter que ter um número complexo z como raiz, o seu conjugado também. Então, o outro número, a outra raiz, não pode ser complexa, porque ela sempre vem de parzinho. Ah, entendi. Então, se eu estou dizendo que são 3 raízes, se eu sei que são 3 raízes, eu tenho que ter 2 complexas e o real. Exatamente. Então, toda vez que a gente tiver uma quantidade ímpar de raízes, e se os coeficientes forem todos reais, uma raiz real você já pode garantir que tem. Então, eu posso dizer que ela tem 2 números complexos com parte imaginária diferente de zero, ou seja, os conjugados, e uma raiz real. Sacou? Esse é um ponto interessante. E aí, eu posso ter também uma variação, que é o que a gente encontra para esse exercício. São raízes reais, mas você tem, tipo, uma raiz com multiplicidade 2. Então, você tem uma raiz real com multiplicidade 1, multiplicidade 1, e uma raiz real com multiplicidade 2. Manjou? Essas são todas as possibilidades que a gente tem. Só desse jeito que pode aparecer. Vocês entendem isso que eu escrevi? Deixa eu ver lá no chat. O chat está aqui embaixo. Vocês entendem? Eu escrevi de raízes. Ah, assim, ó. Assim, ó. Porque aqui, imagina que eu tivesse uma equação que fosse grau 5, ax à quinta mais bx à quarta mais, sei lá, cx ao quadrado mais d, incompleto igual a zero. O que eu sei? Eu sei que são 5 raízes. Eu vou afirmar para você que A, B, C e D são números reais. Números reais. Então, o que eu vou pensar, cara? Se são números reais, ou eu tenho essas 5 raízes diferentes, todas elas uma diferente das outras, números reais, tá certo? Ou elas têm algum tipo de combinação, tipo uma raiz, sei lá, 1, e as outras 4 raízes, 2 de multiplicidade 4, sabe? Tipo, ou uma raiz com multiplicidade 2, outra raiz com multiplicidade 3, e assim por diante, qualquer combinação que dê 5. Ainda pensando que essas raízes são todos números reais. Agora, se para essa equação eu te digo assim, olha, tem uma raiz que é um número complexo, a mais bi, não, a não dá mais. X, eu vou colocar m mais ni, onde m e n são números reais e o n é diferente de zero, tá bom? Então, z é igual a m mais ni. E eu te digo que é uma raiz dessa equação. Você automaticamente vai dizer, ó, então z barra o m menos o ni também vai ter. Então, nesse caso, se esses dois números complexos são raízes, as outras 3 raízes podem ser números reais. Aí você fala, mas por que podem? Porque vai que existe um outro número complexo aqui, vou chamar um W, que ele é P mais QI, tá aí, ó. Onde P e Q são números reais com Q diferente de zero. Cara, se esse W também é raiz, o conjugado dele, o P menos QI, também vai ser. Ou seja, se os coeficientes são números reais, os números complexos, quando raízes, eles vêm parzinho. Só que eles vêm parzinho. Então, sendo grau ímpar, pelo menos uma raiz real você tem que ter. Porque não tem como eu ter mais um outro número complexo para ser raiz, porque o parzinho dele também deveria ser. Mas não tem como ser o parzinho dele raiz, porque não tem mais raiz. Acabaram-se as raízes.
Não sei se melhorou. Melhorou, Mar? Diga para mim. Parte de números ímpares de raízes. Promete, né? Uhum. Tá. É o que você fala. Então vamos voltar para o exercício. Nesse exercício, como eu sei que isso aqui é grau 3, tem que ter 3 raízes. E aí, bem, como eu estava falando no início, eu quis esse exercício exatamente pelo formato do gráfico. Então eu sei que esse ponto, eu ainda não sei qual é esse ponto. Vou fazer de outra cor. Esse aqui eu ainda não sei que ponto é esse. É uma das raízes. Eu vou chamar de R1. Tá? Ela é negativa, né? Corta aqui, o eixo X estão antes do zero, ela é negativa. E esse ponto aqui é uma raiz dupla. Ou seja, 4 é raiz de multiplicidade. Multiplicidade. Nossa, gente, essa multiplicidade ficou feia. Multiplicidade 2. Só pelo fato do gráfico tangencial ao eixo X. É exatamente igual quando a gente tinha... lembra dos gráficos das funções quadráticas quando delta era igual a zero? Se o delta é igual a zero, ela só toca o eixo X. É a mesma ideia. Então ela só vai tocar o eixo X, a multiplicidade dela é 2. Então quais são as raízes deste polinômio? Eu não sei qual é esse, na verdade está dizendo aqui, né? Quais são as raízes desse polinômio pelo gráfico, a partir do gráfico? A partir do gráfico, eu já te digo que o conjunto solução dessa equação é a raiz 1 e o 4 com multiplicidade 2. Esse é o conjunto solução. A gente já tem as 3 raízes deste gráfico. Tá bom? Bem, então, a partir disso, vamos ver. Sabendo que f de x é divisível por x² menos 8x mais 16, resolva. Determine as raízes f de x igual a 0. As raízes, né, que é quando f de x igual a 0, e respectivas multiplicidades. Tá bom, beleza. Vamos atrás desse trem. E quais são os valores de A, B e C? Tá. Então, eu vou, para poder resolver o item A, talvez eu tenha que apagar uma parte aqui, ou não, não sei. Mas, enfim, para resolver o item A, eu sei que a minha f de x, ela vai ter que ser igual a um d de x, um divisorzinho de x. Na verdade, eu tenho também, já vou colocar, x² menos 8x mais 16, esse é meu divisor, vezes um quocientezinho de x. Então, esse algoritmo de divisão nunca vai deixar a gente. Se eu quiser saber quando isso aqui é zero, se meu interesse é saber quando isso é zero, basta saber quando isso aqui é zero. Ficou claro o que eu estou dizendo? Se eu quero saber quando que x² menos ax² mais bx mais c é zero, eu posso responder esse mesmo problema assim, considerando que ele é x² menos 8x mais 16 vezes um q de x, e agora eu vou tomar a liberdade de escrever um x menos alguma raiz, vou chamar de r ainda. Não, vou chamar de q ainda. Vou chamar de q. Q de x igual a zero. Mas vou salientar que esse q de x tem que ser grau 1. Tá certo? Vou salientar que esse q de x tem que ser grau 1. Por quê? Porque esse polinômio é de grau 3 e aqui eu estou fatorando em um de grau 2 e um de grau 1. Além de tudo isso, eu sei que 4 é raiz dupla. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou atrás de ver quando que isso aqui é zero. Esse vai ser meu objetivo. Quando que isso aqui é zero? Quando que x² menos 8x mais 16 é igual a zero? Então, vamos. A soma é igual a menos a 8 e o produto é igual a 16.
e que dois números que têm essa característica, 4 e o x igual a 4. Ô, Murilão, então peraí. Diga. Então você sabe que por conta disso as raízes seriam, seriam duplas, teriam multiplicidade 2, exatamente por conta dessa equação e por conta, então, do gráfico tangencial ao eixo x. Exatamente. Se você já sabe que o gráfico tangencia o eixo x, você já sabe que a multiplicidade dele vai ser 2. Então você nem precisaria fazer esse primeiro passo, tá certo? Entendi. Mas e agora? Como é que eu vou fazer para determinar as outras raízes? Cara, para você determinar as outras raízes, tem alguns outros elementos importantes para a gente. Então vamos a esses outros elementos. Eu vou fazer também de duas formas. Uma observando o gráfico e uma fazendo conta. A observando o gráfico é aqui, ó. Esse C você já sabe quanto que vale. Por que eu sei quanto que vale? Porque, enfim, dá uma olhada aqui. O C, o termo independente, é onde corta o eixo Y. Então ele vai ser 32. O C a gente já sabe. Tá, mas e agora, Murilão? O que eu faço? Ora, você pode também determinar esse C pura e simplesmente dizendo que se f de 0, que é quando x é igual a 0, vai ser igual a 0 ao cubo mais a 0 ao quadrado mais b vezes o 0 mais o c, tudo isso aqui tem que dar 32. Veja, tudo vai a 0, 0, todo mundo vai a 0 menos o c. Portanto, c é igual a 32. Tá bom? Fechou? O que a gente vai fazer? Então, agora eu vou apagar um pedaço aqui, que agora a gente vai fazer uma comparação entre essas equações. Como eu já tenho bastante informação delas aí, a gente vai fazer uma comparação. Como é que vai ser essa comparação? Vai ser assim, ó. Essa comparação eu vou fazer aqui. Então, se eu sei que x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx mais 32 vai ter que ser igual a x ao quadrado menos 8x mais 16. Lembra do que eu falei? Esse polinômio aqui de x ele é do primeiro grau, então eu vou chamar ele x menos, sei lá, menos uma raiz r. Eu vou fazer essa distributiva, x ao cubo, ax ao quadrado, mais bx mais 32, e a gente vai fazer a distributiva. Então, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos r, menos rx ao quadrado. X ao quadrado, desculpa, menos 8 vezes o x dá menos 8x ao quadrado. Ah, não vai caber. Menos 8x vezes r dá mais 8rx. Vou colocar aqui embaixo. 16 vezes x, 16x. E 16 vezes menos r, isso aqui tudo vai dar menos 16r's. Eu vou só arrumar, tá? Ficar bonitinho. X ao cubo, ax ao quadrado, bx mais 32, ele vai ser x ao cubo. Aí eu vou colocar assim, ó, mais menos r menos 8x ao quadrado, mais 8r mais 16x, e o mais importante vai ficar aqui, ó, menos 16r's. Por que eu digo que é o mais importante? Porque agora a gente vai fazer uma comparação. Então, x ao cubo com x ao cubo, ok. Eu vou lá para o fim, que é para já ter a resposta. 32 com menos 16r, ele também tem que ser igual, que são os termos independentes. Então, 32 é igual a menos 16r's. Portanto, esse r ele é igual a menos 2.
Agora que a gente determinou o R, veja, esse R é a raiz, que é o que está aqui, ou seja, esse valor aqui ele é menos 2, esse valorzinho aqui ele é menos 2, e para determinar o A, B e o C e o resto que ele pede aqui, é só ir substituindo. Então, veja, quem é o A? Vou fazer aqui do ladinho. O A ele tem que ser igual a menos R menos 8. O A tem que ser igual a menos R menos 8. Se o R é menos 2, isso aqui vai dar 2, com menos 8 menos 6, o A é igual a menos 6. Tá aí, ó. E para fechar, mesma coisa. O B, ele vai ser igual a 8R mais 16. 8R mais 16. Como o R é menos 2, menos 16 com 16, o B é 0. E a gente tem todo mundo. Fechou? Vê aí se entendeu. Ficou meio bagunçadinho, apertadinho, mas eu acho que sim. Então, vem, detalhes desse exercício. Só tangenciou raiz dupla. A gente já sabia, aliás, pelo gráfico é para vocês manjarem isso. Se por um acaso não for pelo gráfico, dava para ver porque ele fala que esse x² menos 8x, como ele é divisível, ele é um fator. Se a gente for querer zerar esse negócio, a gente encontra 4 como raiz dupla. Outro elemento, onde corta o eixo y é o termo independente, então daqui eu já sei que o c é igual a 32. Se por um acaso a gente não fosse por esse caminho, bastava substituir o x igual a 0 para saber onde ele corta. Continuaríamos determinando o c. E depois é só fazer essa comparaçãozinha. Fechou? Dava para fazer essa comparação, dava para dividir também. Se você dividisse isso aqui, você ia encontrar uma expressão no fim, que ia ser o resto, que você ia ter que dizer que era igual a 0. Dava para dividir também. Mas acho que dividir por chave aqui não ia valer a pena, não. Tá certo? Entendido? Outra coisa, se por um acaso tivéssemos raízes complexas, elas também não apareceriam aqui. Sacou? Se a gente tivesse uma raiz complexa, na verdade, duas raízes complexas e uma só real, ele ia só cortar num ponto. Tá certo? Ele ia cortar num único ponto esse gráfico, o eixo X. Sacou? Porque as raízes complexas elas não vão aparecer no plano cartesiano, né? Elas fazem parte do plano de Argand-Gauss. Vamos fazer mais. 76, 90. E acabou? Vocês querem mais um? Senão eu queria fazer um exercício da lista para vocês, né? De polinômios. Eu já mandei. Eu mandei na atividade, não sei. Mandei naquela de revisão. Então, eu vou querer resolver só mais um exercício e aí a gente cessa, porque também está muito calor. Deixa eu ver aqui, ó. Cotil. 19. Listas. Polinômio PDF. No fim dessa lista tem um monte de gráficos. São esses que eu quero fazer com vocês. São esses exercícios. E já como a gente está fazendo esse de só tocar, eu vou fazer esse exercício 61 aqui, ó. Tá bom? E fazer mais um de números complexos, né? A gente só fez um pouquinho, tem que fazer um pouquinho mais. Tá aí, ó. O 61. O 61 é a mesma ideia desse que a gente acabou de fazer, do 84. E ele fala assim, ó. A figura a seguir apresenta o gráfico de um polinômio p de x de segundo grau, de grau 3. E aí, ele quer saber quanto que é o p de menos 2. Anterior. A diferença é que aqui eu te dou todas as raízes. Quais são as raízes? Tá aqui, ó. A raiz é 2. Essa raiz aqui é menos 1 e ela tem multiplicidade. Por que eu botei esse 2? E ela tem multiplicidade 2. O conjunto solução dessa equação, que eu nem sei qual que é,
né? Ou, se a gente quiser pensar os zeros da função, eles vão ser menos 1 e 2, e menos 1 com multiplicidade de 2. Tá bom, beleza. Como é que eu escrevo esse polinômio? Esse polinômio, ele vai ser escrito assim, ó, f de x, eu vou começar meio errado. Aí vocês vão dizer para mim onde está o erro. Ele vai ser x mais 1, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 2. Ou seja, eu criei todos os fatores, tá certo? Que me dão essas raízes dessa equação polinomial. Aonde que está errado? Eu não posso esquecer que isso, na verdade, ele está falando que é uma função. Aqui eu coloquei f de x, o certo seria p de x. Isso é uma função. Então, isso que eu estou colocando entre colchetes é a expressão básica para qualquer polinômio, uma estrutura básica para qualquer polinômio que tenha como raízes o menos 1 duas vezes e o 2 uma vez só. Tanto é que se eu vier aqui do ladinho e encontrar qual é essa expressão básica, ou seja, x mais 1 que multiplica x mais 1 que multiplica x menos 2, se eu for atrás e saber quanto que dá esse trem, que eu vou fazer esse produto, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo, que multiplica x menos 2. Aqui eu vou fazer a distributiva, x ao cubo menos 2x ao quadrado, mais 2x ao quadrado, menos 4x, mais x menos 2. Fechou? Essa expressão básica, então, ela é assim, ó, x ao cubo, esse aqui vai embora, menos 3x menos 2. Essa é a expressão que está aqui. E aí eu queria que vocês observassem que se eu considerar ela, somente ela, como uma função, o termo independente dela, dá uma olhada, é menos 2. Ou seja, a função deveria cortar o eixo y no menos 2. E não é o que acontece. Então, toda vez que a gente for fazer um exercício desse, a gente tem que lembrar que existe aqui na frente um coeficiente A de ajuste. Tá certo? Um coeficiente A de ajuste. Então, não precisa fazer todo esse rolê que eu fiz, contanto que você lembre desse coeficiente A de ajuste. Como ele vai me ajudar, Murilão? Ele vai te ajudar assim, ó. Quanto que vai ser o f de zero? O f de zero, ele vai ser A que multiplica 0 mais 1, que multiplica 0 mais 2, que multiplica 0 menos 2. E eu sei que tudo isso aqui tem que dar quanto? 2. Tem que dar o termo independente aqui, ó, onde corta o eixo y. Eu tiro o ajuste exatamente dessa informação. Venha ver. Então isso aqui vai ficar A vezes 1, vezes 1, vezes o menos 2. Todo esse Paranauê tem que dar 2. Ou seja, eu vou pegar esse menos 2, vou passar dividindo, e vou encontrar um A que é menos 1. Faz total sentido, já que o termo independente da expressão básica é menos 2, e para que ele vire 2, eu preciso multiplicá-lo por menos 1. Então, essa função, esse p de x que ele está falando é menos 1, que multiplica x mais 1, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 2. X menos 2. Se ele quer saber quanto que é o p de menos 2, isso aqui vai ser menos 1 vezes menos 2 mais 1, menos 2 mais 1, e aqui menos 2, menos 2. Só fazer a continha agora e ser feliz, juventude. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 4. Tudo isso aqui vai ficar igual, então, 1, 4. Tadã! Alternativa C. Fechou? Tranquilo? Cadê vocês? Bem. Tem mais um que eu queria fazer, que é um bizarrão que tem aqui. Olha onde que tá. Aí, esse 20 da FGV, ó.
É esse 20 que eu quero. Ele nem é difícil. É só porque ele está no plano de Argand-Gauss. Aqui. Então, deixa eu botar esse 20, aí a gente fecha. Termina por hoje. Esse 20, ele fala assim, ó. Os vértices do quadrado da figura a seguir representam no plano de Argand-Gauss, plano complexo, todas as raízes de um polinômio p de x, cujo coeficiente do termo maior grau é 1. Todas as raízes estão aqui, tá certo? Quantas raízes são? Cara, são 4 raízes. Isso aqui não é o plano cartesiano, é o plano de Argand-Gauss. Então, veja, esse aqui é o eixo real, esse aqui é o eixo imaginário. E aí, aqui são as raízes. Dá uma olhada. E esse exercício é bizarro porque você precisa manjar que essas são as raízes. Que são os vértices desse quadrado. Lembra que quando a gente estava fazendo para determinar as raízes de um número complexo, a gente usava a segunda fórmula de Moivre e sempre aparecia um polígono regular. Então, esse aí é um quadrado e aí estão as raízes. Tá certo? Essa aí é o que a gente fazia anteriormente para números complexos, o fim de números complexos, que era difícil. Qual é a solução dessa equação aí? Qual é a solução dessa equação? Vou te dizer. É menos o 3i, mais o 3i, ele é o menos 3 e é o mais 3. Aí, ó. É todo mundo que está aqui. Então, menos 3i mais 3i, menos 3 mais 3. Essa é a solução. Tá certo? Tranquilo? Então, esse polinômio é de grau 4. E, pelo que vejo do que apareceu aqui, os coeficientes deste polinômio são todos números reais. Como é que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar isso porque eu tenho par de conjugados aqui e aí eu tenho números reais. Né? Números reais, bem, de boa. Poderia ser quaisquer outros que não apareceriam desse jeito por conta da simetria. Mas se eu tenho o par de número complexo de conjugados, eu já consigo garantir que os coeficientes são números reais. E ele pergunta, então tá, como é que é esse polinômio? Como é que a gente vai escrever esse polinômio? Assim, ó. Esse p de x, ele vai ter que ser o a que multiplica x mais 3i, x menos o 3i, x mais 3, x menos 3. E eu queria chamar a atenção para um detalhe que é o seguinte: eu estou colocando os fatores de acordo com essas raízes. Então eu penso, quem zera isso aqui é o menos 3i. Quem zera esse aqui é o mais 3i, assim por diante. Tá bom? Eu já sei quanto vai ser esse A. Mas eu ainda vou segurar a onda para poder mostrar isso para vocês. Certo? Lembra que a gente sempre tem que colocar o Azinho e tal. Aqui vai ter que ser produto notável, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, 3i ao quadrado, que multiplica quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Então, já vou até colocar 9. Isso aqui já dá para colocar. P de x vai ser igual a que multiplica x ao quadrado. Veja comigo. 3i ao quadrado vai dar 9i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Com esse menos, mais 9. Que multiplica x ao quadrado menos 9. E aí a gente aplica produto notável de novo. Então ele vai ficar a que multiplica quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu sei esse A desde o começo. Por quê? Porque, mano, toda vez que você está fazendo o produto desses fatores, o termo maior dos termos sempre vai ter coeficiente 1. Então, por exemplo, se ele falasse assim, ó, o coeficiente do termo de maior grau é 2, você já ia saber que aqui você teria que colocar 2, de qualquer forma, ou qualquer outro número. Então, este P de x, ele tem esse A valendo 1
e ele é x² menos 81. E como eu disse para vocês, os coeficientes são sempre números reais. 1 e menos 81. Fechou? Aí depois o que ele pergunta é um negócio besta, que ele quer o resto da divisão por isso aqui. Sabe? Então é fazer divisão na chave. Eu nem vou fazer, qualquer um faz isso aí. Tá certo? Tranquilo? Como eu sei que menos 1 tinha multiplicidade de 2. Ah, do outro exercício. Por conta que ele fez ele só tocou também. Igual no anterior, Madu, ele só toca. Como ele só tangencia o eixo X, ele tem multiplicidade 2. Toda vez que só tangenciar, é a multiplicidade 2. Fechou? O A, Nicolás, é um coeficiente de ajuste, velho. Quer ver? Vou pegar um outro exercício para te mostrar o que é esse coeficiente de ajuste. Deixa eu pegar um outro gráfico aqui. Eu vou fazer já esse da UERJ, que é bem massa. Eu vou fazer ele, que ele já é bem legal mesmo. Aqui, então, deixa eu pegar uma outra slidezinho aqui. Aqui. Pronto. Esse talvez nem resolva a pergunta do Nicolás. Mas mesmo assim, eu vou fazer o seguinte, Nicolas. Olha, eu vou usar um pouco esse exercício para te responder. Não vai ser a melhor forma, porque vai dar um trabalho monstro, mas eu acho que vai ficar bem claro o que é esse coeficiente A. Então, eu tenho esse gráfico dessa função polinomial, que ele me dá a expressão, tá certo? Ele me dá essa expressão e ele quer saber qual é o conjunto de solução da inequação desse jeito. Então, eu não sei quais são as raízes, né? Na verdade, quando eu olho o gráfico, eu só sei uma das raízes, que é o 2. Tem uma outra raiz que está aqui. Deixa eu fazer de uma outra cor. Tem uma outra raiz que está aqui, que está entre 1 e o 2. E tem uma outra raiz que está aqui, que está entre o menos 1 e o 0. Eu posso escrever, seja lá qual for o polinômio, Nicolás, assim, ó. Eu posso dizer que esse p de x, eu tenho, né, a função, mas eu poderia dizer que ele é a que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz e x menos o 2, porque é a raiz que eu conheço. Tá bom? Entendido? Aí, Nicolás, se eu pensar só nessa expressãozinha, essa expressão vai dar um polinômio de grau 3, mas o termo de maior grau, ele com certeza tem coeficiente 1. Toda vez que você fizer um produto desses termos, então vai ficar assim, ó, x ao cubo mais, sei lá, alguma coisa, barará quadrado, mais barará x, mais barará termo independente, sacou? Mas esse coeficiente principal, ele sempre vai ser 1 do resultado dessa multiplicação. Esse resultado dessa multiplicação eu costumo chamar de expressão base. Então, essa aqui é a nossa expressão base. Qualquer outra função que eu possa criar que tenha as mesmas raízes vai ser uma variação dessa expressão base. Variação que se dá como? Quando eu coloco um número aqui. Então, por exemplo, para esse polinômio que a gente está vendo, eu já te digo que esse A vale 2. Por que esse A vale 2? Porque, velho, se a resposta dessa expressão básica sempre vai ter o maior, ou desculpa, o coeficiente do termo de maior grau sendo 1, e aqui no polinômio ele está 2, é porque esse A é 2 e que quando multiplicou todo mundo ficou 2. Não sei se foi claro. Vê aí, Nicolás, você entendeu mais ou menos o que eu falei? Não vou fazer um exercício.
Uhum. Faço um outro depois, não tem problema. Bem, mas o que ele quer aqui? Cara, ele quer uma inequação, sacou? Esse exercício é uma inequação. Inequação a gente fazia quando fazia para o segundo grau, para o primeiro grau e tal. Agora não, ele quer uma inequação polinomial. Então ele está dizendo assim, ó, determine o conjunto solução dessa inequação. Quando que o p de x é maior do que zero? Então eu quero saber para que valores de x essa função está para cima do eixo x. Então esses valores vêm daqui, ó, da primeira raiz da R1 até a R2, da R1 até a R2, e eles vão estar do 2 em diante. Fechou? Do 2 em diante. Vai ser quando essa função está para cima do eixo x, portanto positivo. Detalhes que a gente tem que lembrar. Se não tem o igual, essa bolinha ela é aberta. Se não tem o igual, essa bolinha é aberta. Aí, ó. Essa bolinha é aberta. Então, o que sobra para a gente é determinar quais são, então, essas raízes. Simples assim. A gente tem que determinar quais são as raízes. Eu vou vir aqui, vou te dizer que o meu 2x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x mais 2, ele vai ser igual a x menos 2 vezes um q de x. Porque eu sei que a raiz é... Porque eu sei que uma das raízes é 2. Aí o que a gente vai fazer? Opa, apertei o botão errado. O que a gente vai fazer? Um Oobri ou Ruffini. Vai fazer um Oobri ou Ruffini para poder encontrar o quê? Aqui, ó. Então vem. Aqui é 2 menos 6, 3, 2. Os coeficientes daqui. A raiz é 2. Desce o 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Com 3 dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Com mais 2, 0. Então a gente sabe que o q de x, do qual a gente quer determinar as outras raízes, é 2x ao quadrado menos 2x menos 1. Vamos fazer delta. Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 1. Então este delta ele vai ser igual a 4 mais 8, 12. Tá aí. As raízes, então, o x1 ele vai ser menos o b, que é 2, mais a raiz de 12, que é 2 raiz de 3, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 4. Então, esse x1, ele vai ser, vou dividir todo mundo por 2, 1 mais raiz de 3 sobre 4. E o x duas linhas, vou fazer uma imensa vírgula aqui. E o x duas linhas, ele vai ser igual, então, a 1 menos a raiz de 3 sobre 2, não 4. Ali é 2. Eu simplifiquei, não simplifiquei o denominador. Tá certo? Sobre 2. Tá aí. Segundo a lógica observada aqui do meu desenho, na verdade, o R1, vou colocar aqui, o R1, ele é 1 menos a raiz de 3 sobre 2. O R2, ele é 1 mais a raiz de 3 sobre 2. Portanto, para eu poder determinar quais são esses valores, o conjunto solução para P de x maior do que zero, aqui não tem o igual, porque é só maior do que zero. Só teria o igual se fosse maior ou igual. Vai ser valores de x que estão entre 1 menos o raiz de 3 sobre 2 e 1 mais raiz de 3 sobre 2, e para todos os números que são maiores do que 2. Fechado esse exercício? Tem um da FUVEST também, desse jeito aí nessa lista, igualzinho. Lindos! É isso. Se vocês tiverem mais dúvida, pede aí. A Gisele, será que eu resolvi o da Gisele? 76. Não, olha aí, Gi.
Ainda bem que eu lembrei. O 76. Onde está o livro? Aí, tá aqui. Esse aqui. Aí. Esse 76, ele fala assim, ó, determine a multiplicidade da raiz menos 2 na equação. Esse é aquele trampo lá também. Tipo, você tem que fazer um super Brio-Ruffini. Aí, ó. Ah, esse 76 estava dando pau. Eu lembro que a Blenda perguntou para mim, acho que o VG também perguntou. E não bati de resposta, não é? Então vamos. 1, 6, 9, menos 8, menos 24, 0 e 16. Então, ó, 1 do x à sexta, 6 do x à quinta, 9 do x à quarta, menos 8 do x ao cubo, menos 24 do x ao quadrado, 0, porque não tem o x, né? E o 16, que é o termo independente. A raiz é o menos 2 e a gente vai ficar quase que eternamente fazendo. 1 vezes menos 2, com 6 vai dar 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8, com mais 9 dá 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2, com menos 8 dá menos 10. Menos 10 vezes menos 2 dá mais 20, com menos 24 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, com 0 dá 8. 8 com menos 2 dá menos 16, com mais 16, zerou. Agora a gente vem aqui e faz mais uma vez. Deixa eu trazer para cá. Mais 2 de novo. E a gente vai colocando menos 2 até não dar um resto zero. Então essa é a lógica. 1 vezes menos 2 dá menos 2, com 4 dá 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4, com 1 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6, com menos 10 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, com menos 4 dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Com mais 8, 0 novamente. Aí, ó. Vamos tentar o menos 2 de novo. Desce 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Com mais 2, 0. 0 vezes menos 2 dá 0. Com menos 3 dá menos 3. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Com menos 4 dá 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Com mais 4 vai dar 0. Vamos ver. Vamos tentar o menos 2 de novo. 1. 1 vezes menos 2 é menos 2, com 0 dá menos 2. Menos 2 com menos 2 dá 4. 4 com menos 3 dá 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Com mais 2 deu 0 de novo. Então ela já tem multiplicidade 4. Essa raiz menos 2 já tem multiplicidade 4. Vamos tentar ela de novo. Vamos colocar menos 2. 1. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Com menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 2 vai dar 8. 8 com mais 1, ixi, deu 9. Se o resto não é zero, então ela não é divisível. Então tem multiplicidade 2. Como é que faz para achar os outros? X² menos 2x mais 1 igual a 0. A gente sabe que a soma é igual a 2 menos b sobre a, o produto é igual a 1. Portanto, essas outras duas raízes é 1 com multiplicidade 2. Então, a gente tem menos 2 com multiplicidade 4 e 1 com multiplicidade 2. Tadã! Fechou? Aqui, vocês estão aqui embaixo.
Boa. Então é isso, lindos. Se vocês tiverem mais dúvidas, se não, vamos lanchar. Tá na nossa horinha, tá na nossa horinha. E tá muito quente. Lembrando que hoje à noite estaremos juntos, falando de trigonometria. Olha aí, que beleza. Livinha, parabéns. Foi seu aniversário sábado, né? Olha aí. Você fez quantos anos, Livinha? Você fez... Foi sexta... Ai, tá. Foi quando? Tá ligado? O áudio tá ligado? Tá ligado. Foi sexta-feira, dia 2. Obrigada. E quantos Eu anos você fiz fez? 17. Mentira, amiga. Tu fez 17 anos? Eu fiz. Muito bem. Muitas felicidades para você. Que seus sonhos se realizem. Tanto Obrigada. no seu planeta natal, quanto nesse planeta que você habita hoje. Tá certo? Se vocês não sabem, tanto ela quanto a Mandinha vêm do planeta Petrini. Eles vieram para distribuir tecnologia aqui no nosso planeta. Lindos, então é isso. Vamos lanchar. A gente se vê hoje à noite ainda. Ou então semana que vem, tá bom? Tchau para vocês. Até. Eu tô apresentando ainda. Valeu, Murilão. Até mais Tchau, tarde. VG, meu lindo. Até mais.